Olá, amigo contador, amiga contadora, tudo bem com vocês? Bom, nas últimas 4 semanas a gente vem fazendo uma série e tratando passo a passo para que você consiga de fato aumentar a performance no seu escritório. O meu nome é Bruno Silvestre e no vídeo de hoje nós vamos tratar o quarto passo. Quarto, último e mais importante passo. Como a gente constrói ações que de fato influenciam positivamente o seu resultado. Vem com a gente! Então, amigo contador, no passo 1, 2 e 3, a gente falou sobre classificação dos clientes, sobre indicadores e sobre estrutura de acompanhamento. Se você não assistiu aos 3 passos, eu sugiro que você dê um pause, vá lá ou aqui no YouTube da Sevilha, assista esses 3 passos que vai ajudar na compreensão do vídeo de hoje. Mas para você que já assistiu os 3 passos e vem nos acompanhando, vamos falar um pouquinho sobre ações que de fato influenciam positivamente o nosso resultado. Bem, quando a gente fala de ações que influenciam o nosso resultado, a gente divide em 2 níveis. O primeiro nível é o nosso olhar operacional. É a gente olhar para dentro da operação e entender quais são os aspectos operacionais que a gente pode transformar para aumentar a performance. O segundo nível está relacionado a olhar para o cliente. E aí nós vamos entender como a interação entre cliente e contabilidade podem influenciar o nosso resultado. Bem, nós vamos falar detalhadamente de cada um desses 2 níveis e nós vamos começar olhando para dentro do escritório. A maior parte dos softwares operacionais já tem uma série de automações possíveis de ser realizada sem que o cliente da contabilidade seja acionado. Eu estou falando de importação de XML, eu estou falando de realização automática da folha, eu estou falando de apuração do ponto, admissões, rescisões, envio de informações para o cliente e baixa automática de tarefa. Essas são uma série de ações que já estão disponíveis no seu escritório de contabilidade. Então, é muito importante você entender os clientes que têm maior volume, que têm maior necessidade de aproximação da contabilidade e tratar internamente esses processos de automação. Então, exemplos claros. Se no fiscal você tem algum cliente que ainda manda nota física ou que você não faz a integração do XML, você tem que buscar maneiras de conseguir essa automação. No departamento pessoal, que você ainda tem informações que o cliente manda por e-mail ou por WhatsApp, como admissão e rescisão, você tem que criar uma estrutura para diminuir a sua digitação. No contábil, você vai pensar um pouco na documentação. E aí nós vamos falar da integração com os clientes já no nosso segundo nível. Bom, para aumentar a performance, o primeiro ponto é potencializar o uso de tecnologia. Para potencializar o uso de tecnologia, nós temos que entender exatamente quais são os nossos clientes mais ou menos complexos e montar estruturas de ações que vão ter maior impacto dentro da nossa estrutura operacional. Eu vejo de forma muito recorrente os clientes brigando, entre aspas, para gerar uma automação de um cliente que gera 2 ou 3 notas, ou que faz 1 ou 2 admissões por ano. Bem, priorizar é o foco do ganho de performance. Então a gente vai olhar para a operação, entender os clientes que têm maior volume e a partir desse entendimento montar estruturas de ações que aumentem ou que diminuam a digitação relacionada a esses clientes. Isso feito, nós vamos olhar para fora e identificar quais são os nossos clientes que têm maior volume, que têm maior quantidade de bancos e, a partir disso, criar estruturas de aproximação para que a gente aumente a nossa integração, sobretudo nas informações financeiras que vão impactar o contábil. Bem, todo cliente tem um software, uma planilha ou gerencia de alguma forma a informação financeira dele. É importante, de novo, priorizarmos quem são os clientes com maior volume e trabalhar esses clientes. A integração por OFX é muito eficiente nos softwares. A importação de dados por planilha reduzem de forma importante a quantidade de digitação nos sistemas.
Então, no nível 2, nós vamos olhar para os nossos clientes que têm estruturas financeiras mais organizadas e buscar interação para que a gente consiga extrair a informação com maior qualidade e gerar a informação interna com maior velocidade. Isso também vai influenciar a sua performance. Dito isso, vão alguns pontos de atenção. A primeira coisa que eu falo é: o cliente da contabilidade não é seu inimigo. Ele não está lá sentado na cadeira pensando como ele vai complicar a vida da contabilidade. Mas, para que você consiga que ele te entregue informações mais rápidas, mais automatizadas, mais estruturadas, você precisa de entregar uma contrapartida. E nesse ponto, pensar em agregar valor para os nossos clientes faz muito sentido. Vou contar um caso rápido que aconteceu com um cliente nosso e aumentou muito a nossa performance no departamento pessoal. Um cliente tinha uma dificuldade muito grande em enviar as informações de admissão, rescisão, férias, por meio de sistema. Até o ponto dele era meio complicado. Bem, a gente abordou esse cliente e a resposta que nós tivemos dele foi: eu trabalho assim e vou continuar fazendo assim e eu pago vocês para isso. Imagino que você já deve ter escutado isso dos seus clientes. O que a gente fez? Como ele é um cliente que tem muitos colaboradores, a gente fez uma análise de hora extra. Eu já contei esse caso aqui em outros vídeos. E aí a gente apresentou essa análise para ele. E ele ficou super interessado. Ele disse que a informação era relevante para ele e que ele queria aquelas informações todos os meses. Nessa hora, o que a gente falou com ele foi: cliente, beleza, eu vou te mandar as informações junto com a folha todos os meses. Mas para que eu consiga fazer isso, você precisa de preencher um sisteminha. As suas admissões e rescisões não podem ser por e-mail ou por telefone. A sua estrutura de ponto tem que estar melhor organizada para que eu consiga agilizar o meu processo e consiga gerar valor para você. Dessa forma, a gente conseguiu implantar a ferramenta que estava difícil e gerar uma produtividade importante no departamento pessoal. Bom, amigo contador, o recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: as ações precisam de aumentar o uso de tecnologia e quando eu faço isso, eu aumento a minha performance. O cliente precisa de perceber valor nessa construção. E quando você consegue juntar esses 3 níveis, de fato você vai conseguir aumentar a sua performance. Bem, esse é o último vídeo de uma série de vídeos. A gente tem uma infinidade de exemplos e é provável que a gente já tenha vivido ou experimentado situações que você está passando agora no seu escritório. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa metodologia, entre aqui nos links da descrição, marque uma reunião, vamos bater um papo. A gente consegue ajudar e montar essas ações de maneira muito rápida e muito direta. Eu sugiro a você que nessa quinta-feira, no dia 3 de setembro, nós vamos fazer uma live, eu e Vicente Sevilha, às 11 horas. Sugiro que você não perca essa live. A gente vai falar um pouco mais sobre essa construção das ações e aprofundar nesse tema. E talvez a gente traga insights para que você consiga aumentar a performance de fato no seu escritório. Bem, a gente continua com os nossos vídeos. Acessem a gente, LinkedIn, Instagram, Facebook e em breve espero falar com você de novo. Forte abraço!